E aí, galera do primeiro ano, tudo bem? Beleza? Bom, nós vamos fazer uma aulinha de revisão, tá certo? Revisão do primeiro bimestre, tá certo? Essa é a primeira parte. Essa parte um ela vai ficar limitada ao capítulo, ao caderno um com vocês, nós temos os seguintes capítulos. O capítulo um a breve história e conceitos. O capítulo 2 sistemas de orientação e localização geográfica. O capítulo 3 a linguagem dos mapas. E o capítulo 4, dinâmica da Terra e estruturas geológicas, tá certo? Então, são os capítulos que nós temos no caderno 1. Vamos ao capítulo 1, breve história e conceitos. Com relação a esse capítulo, nós começamos falando com vocês das escolas geográficas. Demos ênfase aqui a duas escolas, a escola alemã e a escola francesa. A escola alemã, também chamada de determinista, escola essa que diz que o meio é que determina o homem. Já a escola francesa, a escola possibilista, que diz que não, que o homem ele pode se modificar o meio para poder atender às suas necessidades, ok? Bom, com relação à parte de geopolítica, né, e a conquista do poder global, destacamos aqui o Friedrich Ratzel, que é o pai da geopolítica, com a frase espaço é poder. Ele vai desenvolver a chamada teoria do espaço vital. Bom, a questão do espaço é poder é o seguinte: para você ser uma potência, segundo Ratzel, quanto mais território você conquistar, mais poder você vai estar possuindo, ok? E nós tivemos aqui duas teorias geopolíticas, a teoria de Mahan e a teoria de Mackinder. A teoria de Mahan é a teoria do domínio marítimo. Então você vai estar se preocupando em ter o domínio marítimo, conquistando ilhas, penínsulas, estreitos, tá certo? Exemplo disso, Estados Unidos, né, que tem a sua marinha como grande força militar. Já a geopolítica de Mackinder é a de domínio terrestre, onde você tem que ter o domínio de territórios, tá certo? Continentais, que foi muito utilizado por Hitler, tá certo? Na época da Segunda Guerra Mundial, tá? Só retornando aqui, nessa escola alemã, o grande pai disso aqui é Alexander von Bold, tá certo? E aqui na escola francesa nós temos Vidal de Lablaque. Com relação aos conceitos geográficos, nós temos aqui os conceitos de paisagem, que é formado por todos os elementos naturais e humanos que estão em nosso campo visual, tá certo? Então, tudo aquilo que eu estiver vendo, no meu campo visual, seja formado por elementos da natureza ou elementos criados pelo homem, forma a minha paisagem, tá? Se essa paisagem ela me remeter a um local onde ela possui relações humanas, que há laços efetivos, então ela representa para nós um lugar. E a paisagem também é utilizada para poder representar para nós o espaço geográfico. Por quê? O que é o espaço geográfico? É o espaço criado pelo homem para atender às suas necessidades. E ao fazer isso, o homem promove grandes alterações, grandes destruições do meio ambiente. Então, ele está em constante processo de modificação. Então, eu posso utilizar da paisagem para poder perceber as modificações que foram ocorrendo durante o tempo. Observar que o espaço geográfico ele altera de acordo com as mudanças que nós temos nas técnicas, com as mudanças que nós temos na própria sociedade. Outros conceitos que nós temos são os conceitos de território, nação e Estado. O território é aquele espaço demarcado por relações de poder, tá certo? Então é importante deixar bem claro que o território, ele é um processo de demarcação e ele mostra para aquela pessoa que lá está que ela tem poder sobre aquele território. Por isso que nós temos a questão dos conflitos, né? Quando alguém invade o território do outro, tá certo? A nação. A nação é um povo com a mesma base linguística e cultural. Então, é um povo que vai ter a mesma base linguística e cultural, então isso é uma nação. Tá? Então, eles têm uma identidade cultural e possuem uma identidade linguística. É tanto que se fala, né? Quando você quer matar uma nação, mate sua língua, né? Acabe com a sua língua. E o Estado, ele é o território. Então, para que você tenha Estado, a primeira coisa você tem que ter um território, tá certo? É igual os curdos, por exemplo, na Turquia. Né, é o maior povo sem pátria do mundo. Qual que é o sonho dos curdos? Ter um território, porque eles tendo um território, basicamente eles já estão para poder formar um Estado. Beleza. Nação, você pode ter uma ou várias. O problema de você ter várias nações é que essas nações, com o decorrer do tempo, elas podem surgir os chamados movimentos separatistas. Né? Vão ter leis e governantes próprios, é soberano, significa que não pode haver intervenção de um outro Estado nas decisões políticas e econômicas, né, que existem naquele Estado, e o mais importante, tem que ter reconhecimento internacional.
É o caso, por exemplo, da Palestina. A Palestina tem território, tem nação, tem lei, tem governante, porém não é reconhecido. Como não é reconhecido, então não tem a sua soberania garantida, ok? No capítulo 2, nós vemos sistemas de orientação e localização geográfica. Pessoal, é muito importante nessa questão do capítulo 2, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é a questão da orientação, tá certo? É você ver a posição do Sol e o horário, tá certo? Posição do Sol e o horário. Por exemplo, aqui são 18 horas, significa então que aqui onde está o Sol é o oeste, aqui embaixo vai ser leste, tá certo? A sua direita vai ser o leste e a sua esquerda vai ser, opa, me perdoe, em cima o oeste, leste, à sua direita o norte, a sua esquerda vai ser sul. Então, só para nós pegarmos aqui, vamos pegar Sabará como nossa referência. Então, nós temos aqui, né, Caeté. Caeté, então, está localizada a leste de Sabará. E Belo Horizonte está localizado o quê? A oeste de Sabará. E não norte e sul, porque eu tenho que perceber, observar, é a posição do Sol e o horário. Passou de meio-dia, oeste. Antes do meio-dia, leste. E meio-dia é o chamado Sol a pino. Aqui nós temos, pessoal, com vocês a questão das coordenadas geográficas, a posição, né, de um ponto na superfície terrestre. Se vocês observarem, a orientação, desculpa, a coordenada geográfica, ela nada mais é do que a interseção de um paralelo com um meridiano. Então, por exemplo, qual que seria a coordenada geográfica desse ponto? Para a latitude, eu vou analisar o paralelo. Então, ele está no paralelo aqui, 50 graus. 50 graus o quê? Norte, porque aqui é a linha do Equador, tá vendo? Então, para cima, norte, para baixo é o quê? Sul. E qual que é a longitude? A longitude eu vou analisar qual é o meridiano. Ele está no meridiano o quê? 100 graus, tá vendo aqui? Meridiano de Greenwich divide até para nós hemisférios leste e hemisfério oeste. Então, qual que é a coordenada geográfica desse ponto A? 50 graus norte, 100 graus oeste. Com relação aqui às estações do ano, nós temos que analisar dois fenômenos astronômicos importantes. Quais são eles? O movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, não é isso? E a inclinação da Terra. Nós temos que observar que a Terra está inclinada em sua órbita, mas há um determinado momento em que os raios solares eles incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. É o momento que nós chamamos de equinócio. O equinócio marca o início de duas estações do ano, outono e primavera. E nesse caso aqui observamos, né, aqui está a linha do Equador. Então aqui é hemisfério sul e hemisfério norte. Então o hemisfério sul está recebendo mais energia solar do que o hemisfério norte, correto? E o Sol vai estar perpendicular, no caso aqui é o Trópico de Capricórnio. Quando o Sol está perpendicular a um dos trópicos, isso é o chamado solstício, marca o início do verão ou do inverno. Onde o Sol estiver incidindo de forma perpendicular é verão, no outro vai ser o quê? Inverno. Os fusos horários. Fusos horários, eles dependem do movimento de rotação, né? Lembra que a Terra, o movimento de rotação é de oeste para leste. O nosso país, Brasil, ele possui 4 fusos horários. Como os fusos horários dependem, né, da longitude, então o nosso ponto de referência vai ser o meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich que passa pela cidade de Londres, né, na Inglaterra, tá certo? O Observatório de Greenwich, na verdade, é ao lado de Londres, tá certo? O Brasil possui 4 fusos e todos eles atrasados em relação a Londres. O primeiro fuso está atrasado 2 horas, segundo fuso atrasado 3 horas, terceiro fuso atrasado 4 horas e o quarto fuso atrasado 5 horas. Se nós observarmos o segundo fuso brasileiro, que é o terceiro fuso internacional, é o que engloba a maior quantidade de estados do Brasil. Ou seja, todos os estados do Sul, todos os estados do Sudeste, todos os estados do Nordeste e mais. Goiás e Distrito Federal do Centro-Oeste, Tocantins, Pará e Amapá do Norte do Brasil. Observe que no caso do quarto fuso brasileiro, que é o quinto fuso internacional, nós temos aqui o estado do Acre, um pedacinho do estado do Amazonas. E o primeiro fuso brasileiro, que é o segundo fuso internacional, pega aqui as chamadas ilhas oceânicas. Com relação ao capítulo 3, nós pegamos aqui a chamada linguagem dos mapas, nós trabalhamos as projeções cartográficas. Nós temos que observar que a Terra é uma esfera que vai ser representada num plano, o mapa é um plano, são figuras geométricas diferentes. Então vai haver deformação.
Para evitar deformação, eu tenho que escolher a projeção que vai tocar na área que eu quero representar, ok? Então, nós temos três projeções básicas. A cilíndrica, que toca mais na zona intertropical, também chamada, né, de zona de baixa latitude. A projeção cônica, que toca aqui na zona temperada, também chamada de zona de média latitude. E a projeção plana, também chamada de azimutal, que neste caso tocou aqui no Polo Norte. Mas essa projeção plana pode tangenciar qualquer parte da superfície terrestre. Quando ela tangencia os polos, observem, por favor, o seguinte aqui, que o polo vai estar na região central. Dinário, como é que eu bato o olho no mapa e falo assim, esse mapa foi feito na projeção cilíndrica? Observe que todos os paralelos e meridianos formam, né, ângulos de 90 graus. No caso da projeção cônica, os paralelos são arcos concêntricos, enquanto na projeção plana, os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos são como raios. Aqui nós temos duas projeções cilíndricas, essa aqui é a projeção de Mercator e essa aqui é a projeção de Peters. Mercator desenvolveu sua projeção no século XVI, então a projeção que valorizou muito a Europa, então todas as áreas que estavam na mesma faixa latitudinal da Europa teve o tamanho ampliado. Vamos observar aqui a Groenlândia, olha o tamanho da Groenlândia aqui em Mercator e olha a Groenlândia aqui na projeção de Peters. Olha o continente africano aqui em Mercator e olha o continente africano aqui em Peters. A projeção de Mercator ela é chamada de eurocêntrica, porque ela colocou a Europa em cima e no meio, tá certo? E ela é chamada de conforme, porque a forma, né, dos países, dos continentes, ela foi mantida. Já a projeção de Peters, que foi desenvolvida em 1973, no século XX, ela é uma projeção equivalente, ela respeita a área, tá certo? Respeita a área, tá ok? Mas para poder fazer isso, observe que parece que o mapa foi esticado, ele teve que deformar os ângulos. As escalas, nós temos dois tipos, né? A escala numérica e a escala gráfica. A escala gráfica é um segmento de reta graduado, tá certo? Onde cada intervalo desse aqui equivale a 1 centímetro. 1 centímetro, nesse exemplo, equivale a 40 quilômetros. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 40 quilômetros no real. E a escala numérica é uma grandeza inversa, uma razão inversa. Né? Nesse caso aqui eu posso escrever dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. São as grafias que nós podemos ter. Nesse caso, 1 para 4 milhões. Significa que 1 centímetro no mapa equivale a 4 milhões de centímetros no real. É uma escala adimensional. A escala é adimensional, ou seja, se o seu numerador é centímetro, o seu denominador também tem que ser dado em centímetro. E como nós podemos observar, como a escala numérica é uma escala, uma grandeza inversa, quanto maior for o denominador, maior é a área que eu estou representando, porém o número de detalhes diminui. Já quanto menor o denominador, o que acontece? A área que eu estou representando ela é menor, porém, observe vocês que o nível de detalhamento é maior. Observe que aqui eu não consigo ver com tanto detalhe os municípios do estado do Rio de Janeiro. Aqui nós temos as curvas de nível, tá certo? Nós temos as curvas de nível. Pessoal, com relação às curvas de nível, elas representam tanto a altura quanto a declividade. Nesse caso aqui, eu sei que é um morro. Observe que aqui é o topo desse morro. Por quê? A curva de nível aqui da porção central é maior e a curva de nível da periferia ela é menor, tá certo? E outra coisa, quanto mais próxima forem essas curvas de nível, maior a inclinação do terreno. Quanto mais distantes estiverem as curvas de nível uma da outra, menor a declividade do terreno. E quando você tem um morro e essas curvas de nível formam parábolas, eu sei que por este ponto aqui está passando um rio, um córrego, tá certo? Ou é uma área de escoamento de um rio, tá bom? Com relação ao capítulo 4, Dinâmica da Terra e Estruturas Geológicas, nós aprendemos aqui tempo geológico, estrutura interna da Terra, teoria da deriva continental, teoria da tectônica de placas, tipos de rochas, agentes internos, como tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. Bom, com relação ao tempo geológico, pessoal, tá certo? Ele marca para os vários acontecimentos. Então, cada tempo geológico desse vai marcar um acontecimento para nós. Tanto do ponto de vista geológico quanto do ponto de vista biológico, tá certo? Bom, para nós o que interessa são os eventos geológicos. Por exemplo, se nós pegarmos aqui no Paleozoico, quando ocorreu a formação do carvão mineral, no Mesozoico, quando ocorreu a formação do petróleo, no Cenozoico, quando ocorreu a formação das montanhas, né, dos dobramentos modernos que nós temos hoje, como a Cordilheira dos Andes.
Com relação à estrutura interna da Terra, a Terra é dividida em três partes, né? Núcleo, manto e crosta. Aqui o manto está sendo chamado de mesosfera e a parte mais externa desse manto é chamada de astenosfera, que é onde nós temos a presença do magma, aquela massa pastosa, né, que está em alta temperatura. E por cima dessa parte mais externa do manto, que eu chamei de astenosfera, nós temos a litosfera, que é a crosta, que é a parte sólida. Observe que é a parte bem fina, né? Então a litosfera é bem fina. E ela está flutuando sobre aqui esse magma que está na astenosfera. Nós temos aqui duas teorias, né, geológicas. A teoria da deriva continental, que diz que a Terra, há 230, 250 milhões de anos atrás, era formada por uma única massa continental chamada Pangeia, que separou-se em dois supercontinentes, chamados de Laurásia e Gondwana. Tá certo? E a Laurásia e Gondwana separou nos atuais continentes que nós temos. Essa teoria não foi prontamente aceita porque ele não conhecia nenhum mecanismo geofísico que poderia explicar esse processo de separação. Só vai ser explicado quando surgiu a teoria da tectônica de placas, quando observou-se através de observações de terremotos e vulcões que a crosta terrestre ela não era contínua, ela era fragmentada em placas tectônicas e essas placas tectônicas movimentavam-se por causa das correntes de convecção que são formadas no magma que está localizada na astenosfera. Então observe que o mecanismo geofísico são as correntes de convecção. As rochas, nós temos três tipos básicos de rochas, são as rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Tudo depende do resfriamento do magma. Então, quando esse magma ele vem para a superfície, ele sofre um processo de resfriamento, solidifica, formando as rochas ígneas. As rochas ígneas podem sofrer transformação, virar rochas metamórficas, podem sofrer desgaste e liberar sedimentos que podem ser compactados e formar as rochas sedimentares, tá certo? E todas elas podem sofrer fusão e virar de novo magma. Aqui nós temos os tipos de contatos entre placas tectônicas, né? Nós temos o contato transformante, quando as placas deslocam-se de forma lado a lado, de forma tangencial, é o caso quando há a formação da falha de San Andreas ou de Santo André. Nós temos o contato convergente, quando as placas se colidem, né? Aqui nós temos como exemplo o choque da placa sul-americana com a placa de Nazca, formando aqui a Cordilheira dos Andes. Nós temos a divergência dessas placas, tá certo? Quando as placas estão se separando, que é o caso formando o assoalho aqui do Oceano Atlântico, onde estão as dorsais, né, mesoatlânticas. E aqui nós temos um outro exemplo de contato convergente, só que aqui no caso é uma convergência de duas placas continentais. E neste caso aqui, entre uma placa oceânica e uma placa continental. O que diferencia é que a placa oceânica, por ter uma dureza menor, ela vai sofrer subducção e vai formar aqui um buraco que nós chamamos de fossa tectônica. Com relação ao vulcanismo, o vulcanismo nada mais é do que a liberação da tensão interna, né? Que existe na astenosfera, que existe no manto. Aqui nós temos representado o Círculo de Fogo do Pacífico, tá certo? É uma área de convergência de placas tectônicas, tá certo? Onde a quantidade de atividade vulcânica ela é muito mais intensa. Aqui nós temos a formação do terremoto. O terremoto ele ocorre quando praticamente há uma fratura, um choque entre duas placas tectônicas, que o local de formação desse terremoto eu chamo de hipocentro, liberam-se as ondas sísmicas. O primeiro lugar da superfície terrestre a sentir essas ondas sísmicas eu chamo de epicentro, tá legal? Se esse epicentro for o fundo de oceano, pode dar origem à formação dos